Olá, Voicers, Olá a tudo bem? todos. Olá, Bem- Voices. Bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast, do O Voice. E, hum, e vamos começar porque hoje vamos falar, obviamente, do terceiro episódio de Provas Cegas. E temos uma rubrica nova. Zé, queres apresentá-la? Sim, antes de mais, dizer que o Voicers foi o nome que nos surgiu assim do nada, porque achamos por bem acarinhar todos aqueles que nos veem ou que nos ouvem. Em relação ao que a Rita tem para dizer, é verdade. Ao que a Rita disse, é verdade, porque eu acho que este programa de provas cegas foi tão recheado, pelo menos para mim, e acho que a Rita também há de concordar, que tivemos que introduzir esta rúbrica nova, a rúbrica da Voice Spy, que no fundo fala sobre momentos que aconteceram para lá das provas cegas. Portanto, interações entre os mentores, momentos com os familiares, vídeos da apresentação. Portanto, vamos fazer um apanhado muito breve de alguns momentos que aconteceram ao longo da noite e que achámos importante comentar. Por isso, Rita, podemos começar, correto? Podemos? Força. Acho que há Ent- muita coisa para dizer. Força. Sim, sem dúvida. Então, do concorrente que foi o segundo da noite, o Miguel Bandeirinha, um, o Dino, a certa altura, disse ao concorrente que ele, pela voz que tinha, não era Bandeirinha, que era Bandeirona, penso que foi o nome que lhe deu. E de repente o Pissarra virou-se para o Dino e disse: Gostava de saber que nome me darias se eu fosse para a tua equipa. Portanto, fica na ideia de cada um qual Fica a seria. ideia, cada um que pense o que quiser, não é? Exatamente, o nome a ser atribuído ao Pissarra. Outro momento que também achamos importante relevar será quando houve a concorrente Sasha, quando a concorrente Sasha atuou, e penso que ela ainda estava a cantar e o Dino virou-se e disse: Parece a voz da Áurea. E nós, pronto, acho que tanto eu como a Rita gostámos de realçar esse momento, porque somos e sempre seremos Team Áurea, não é? Pessoal que está a ver o vídeo, acabei de fazer um coração. A pessoal que está a ver o Também áudio, eu. aliás, e que não está a ver, portanto, coração para a Áurea. Também eu. Porque eu e a Rita não nos estamos a ver neste momento. Depois, a Carolina, em resposta ao Diogo, também na Sasha. Aliás, ainda antes desse momento, a Sasha teve muitos momentos, estou a ver. A Carolina disse: É a minha primeira vez na piscina dos crescidos. E o Diogo disse: Nota-se. Portanto, aqui há alguma picardia entre os jurados que é sempre bonito de ver, porque é saudável, obviamente. A Sasha, que ficou com a Carolina, mas por algum motivo, já não me recordo, ela, em resposta ao Diogo, acho que foi por causa da resposta dele do Nota-se, preferiu as seguintes frases, pegando na própria música dele. Às vezes só queria partir dos dentes. Não era só um siso, não era só um siso, é partir dos dentes. Portanto, acho que foi assim uma homenagem top que Foi a muito Carolina bom, tentou muito fazer bom. ao seu amigo Pissarra. Um, Depois, assim, uma questão geral que acho importante também reforçar, e em conversa com a Rita já chegámos à mesma conclusão. O que é que tu achas das surpresas que chegam aos concorrentes? Ou seja, familiares que os concorrentes não sabem que estão ali e que de repente surgem. É porque eu acho que tanto eu como tu achamos que era algo que era feito com, digamos que com a conta certa, na medida certa, em determinadas edições, mas que agora já se está a tornar um pouco clichê. É verdade, antigamente eram feitos com muito poucos concorrentes, sei lá, dois ou três. Hoje em dia sinto que para aí um ou dois por episódio acontece tipo uma surpresa ou uma chamada da família ou de repente aparece do nada um familiar no programa. Enfim, começo a achar que é demasiado porque já se torna bastante repetitivo. Uh, Na minha opinião, e acho que na tua também, portanto, para mim, se cortasse um bocadinho desses momentos seria melhor, mas pronto, se calhar há quem goste desta parte mais emocional do programa, mas eu acho que agora é too much, na minha opinião. Sim, acho que tanto eu como tu somos sensíveis e claro que gostamos de ver determinados momentos e é sempre bom ver o reencontro de pessoas que já não se veem há muito tempo, porque temos muitos Pois, concorrentes que são do estrangeiro e que vêm ao The Voice Portugal, portanto é normal e acho que é sempre bom quando o The Voice toma esse tipo de iniciativas. Por outro lado, não nos podemos esquecer que este não é o ponto de encontro, é o The Voice. Isto pode ser um bocado polémico, mas é o que eu acho, portanto acho que sim, que é importante que haja esses momentos, não em exagero. Um, Outra coisa que o The Voice falhou, não é que tenha falhado nesta parte, mas aqui falhou mesmo, tem a ver com a questão dos bloqueios. E aqui acho que, tendo em conta que foi a Rita que referiu que só a Carolina é que tinha um bloqueio por utilizar, acho que vou passar-te a palavra, Rita, porque tens aqui dois apontamentos para fazer, correto? sim,
Isto aconteceu com o Primeiro, concorrente Vicente Augusto. Não sei se queres começar por aí. foi, por acaso já não me lembro, mas uma coisa que eu queria referir foi que houve um fail, digamos assim, que foi o Dino bloqueou a Carolina e supostamente o concorrente já tinha escolhido a Carolina e ele bloqueou e a Carolina ficou confusa se podia ficar com o concorrente ou não. Pronto, isso para mim foi um fail um bocadinho desnecessário. Se calhar o Dino estava a brincar, acho que sim, mas não sei, foi ali para mim foi um fail. E depois acho que aquilo que estavas a referir-te, que foi que a Marisa estava ali, acho que foi nesse concorrente, estava ali, bloqueio ou não bloqueio. A questão é, as pessoas que estão atentas realmente ao programa, no meu caso estava, eu sabia que só a Carolina teria um bloqueio disponível, os outros jurados já os tinham gasto. E portanto eu já sabia que a Marisa não ia bloquear. Isto é uma questão de como é que a RTP, pronto, fazem a edição, ou seja, eles editam de forma aleatória, portanto os concorrentes não são mostrados por ordem de chamada, digamos assim, portanto isso faz com que depois haja este tipo de files que é, estão a mostrar isto, a Marisa bloquear ou não, quando ela já não tinha bloqueios. Acho que isso é uma falha de edição, mas que também não sei, ou eles tentam meter os concorrentes mais bem posicionados, digamos assim, ou seja, se a Marisa já não tinha bloqueios, não punham este concorrente nesta fase, pronto, não sei, Sim, mas isto... Sim, é tão simples quanto isso. O momento foi engraçado, mas se o espectador, portanto, se a Marisa ainda tivesse bloqueios por utilizar, eu acho que o espectador ia ficar mais género, será que ela vai bloquear alguém, será que não? E acredito que muitos dos espectadores não tenham tido essa percepção de que a Marisa já não tinha bloqueios e, portanto, nem sequer estavam atentos, não é? Mas nós que sabemos, claro que aquilo para mim foi do género, ok, foi o da Voice editar mal, portanto... aqui acho que é preciso ter atenção e perceber que há pessoas que estão atentas e que fazem este tipo de contagens e este tipo de pontuações, não é? Muitas das vezes, e é importante que façam a edição o mais correta possível. Portanto, de qualquer das formas, acho que também pode ter sido apenas uma falha que ninguém se apercebeu e pronto, até aí tudo ok. Mas tendo em conta que só cada mentor tem 2 bloqueios, não era difícil de perceber, não é? Mas por acaso... no episódio de domingo, não foi só esse momento dos bloqueios, houve também um momento qualquer que o Diogo e a Carolina estavam a planear usar os bloqueios e eu tipo, outra vez, já sei que o Diogo não pode bloquear. Eles voltaram a ter um concorrente que acho que era o Diogo que também estava para bloquear, ou o Dino, não sei agora exemplificar qual é que era o momento, mas eu sei que isso aconteceu, não foi só isso da Marisa, houve outro momento. Enfim. Exato, portanto acaba por se repetir um pouco, sim. Queria só finalizar a questão dos bloqueios, que é uma opinião que eu tenho, que no domingo passado foi o 3º programa ainda de provas cegas, supostamente há mais 3, e já se escutaram os bloqueios, portanto vamos ter 3 programas sem bloqueios. Acho que isso perde um bocadinho de dinâmica. Concordo. Nos episódios finais de provas cegas, portanto não gostei muito desta divisão de concorrentes, mas pronto, é a minha opinião. Concordo em absoluto, porque acho que acabou por ser uma novidade introduzida que foi muito boa, não é? Há uns anos, porque acaba por criar assim o jogo não é só para o concorrente, é também para os mentores, que sempre foi, mas acaba por aliciar mais à estratégia, ao jogo e criar assim momentos também diferentes para o espectador. Portanto, já terem usado todos, mesmo a Carolina já usou, não é? Para quem viu sabe este seu último bloqueio, portanto neste momento está tudo tem todas as cartas abertas, digamos assim, já nada por revelar, não é? Digamos, em relação aos bloqueios. E para terminar, falando ainda em bloqueios, Rita, tivemos penso que terá sido o último concorrente de todos, exatamente. A Marisa demorou a carregar no botão e arrependeu-se de ter demorado, e foi algo que eu não sabia, porque é assim, eu pensava que mesmo tendo sido bloqueada antes de virar a cadeira, se o mentor decidisse virar, a cadeira virava, simplesmente era bloqueada. Por acaso eu também pensava que era assim. Pois foi. Exato. A cadeira nem virou e acho que foi uma surpresa para todos os mentores também, porque o botão faz um barulho diferente, faz um pé, pé. Tanto é que depois a Marisa utilizou esse barulho para não deixar a Carolina falar quando era a sua vez, porque estava irritada, claro, pelo bloqueio que teve da parte da Carolina. Foi a Carolina que a bloqueou. Portanto, digamos que os bloqueios aqui também deram que falar, não é? Não tanto como gostaríamos, porque alguns já sabemos que não poderiam ser utilizados, mas este último da Carolina teve a sua graça, porque de facto foi o bloqueio mais diferente de todos os que tivemos até agora, a meu ver. Sem dúvida, sem dúvida. Pronto, penso que terminámos a rubrica do The Voice Spy, esta nova rubrica, e vamos passar para só
o que é que achámos do overall do programa? Zé, o que é que achaste deste terceiro episódio de Provas Cegas? Olha, eu acho que dos 3 programas foi aquele que menos me conquistou, tenho que ser sincero. Diria que houve vários concorrentes medianos, houve poucos que efetivamente me agarraram ao ecrã. E portanto acho que está a acontecer aquilo que dissemos que poderia vir a acontecer, que é o The Voice esmorecer um pouco à medida que as rondas de provas cegas vão avançando, o que acaba por ser normal, na verdade. Por isso achei um suficiente mais, talvez, mas não. Lá está, mais por um outro concorrente que de facto para mim fizeram a noite. Não considero que tenha sido uma grande ronda de provas cegas no geral. Olha, eu acho que descreveste exatamente o que eu iria dizer. Foi sem dúvida o pior dos 3 programas, em termos de qualidade houve um decréscimo, e tirando um ou outro concorrente que foram bons, o resto... Lá está, também, se tivesse que também dar aqui uma nota, também seria assim um suficiente mais, mas acho que também, em termos de expectativas, acho que era mais ou menos aquilo que estávamos à espera, portanto, nada Pois, de novo. acabou por desiludir. Exato, Sim, exatamente. sim. Mas pronto, ainda assim, Rita, podemos fazer um apanhado dos concorrentes apurados, não é? E diz-me então, cada mentor com quantos ficou e tudo mais. Portanto, neste episódio, o Diogo e o Dino conseguiram 3. Correto? Não, estou a dizer mal, não estou? Não, estás a dizer bem. Estou a dizer bem, desculpem. Conseguiram 3 e a Marisa e a Carolina conseguiram 2. Portanto, acho que também à medida que os programas estão a avançar, cada vez ficam com menos concorrentes, porque também começam a haver mais também nãos, mas aqui o Diogo e o Dino conseguiram um maior número de concorrentes. Mas desta vez não houve um mentor que tivesse só ficado com um, como no episódio passado. Exatamente. Rita, não sei se também queres dizer aos nossos ouvintes e quem nos vê também, quantos concorrentes é que cada mentor tem até agora? Sim, portanto a Marisa, o Dino e a Carolina estão com 8 concorrentes e o Diogo está com 7. Portanto está mais ou menos tudo equilibrado. Muito equilibrado, sim. Sim. E vamos passar então para qual é que foi o concorrente de revelação. Ou seja, vamos passar para aquilo que nos interessa, não é? Sim, exatamente. Mais nos interessa. Aquilo que foi o mais do programa. Bem, então começando por mim. O concorrente de revelação que eu escolhi para este episódio foi a Sasha, que foi, penso que foi logo a segunda concorrente a cantar. Foi? Porque houve um que não passou, tens razão. Foi a terceira e que foi para a equipa da Carolina. E porque é que eu escolhi a Sasha? Achei que ela tinha uma voz super bonita. Quando ia aos agudos parecia que nem se precisava de se esforçar. Saía tudo de uma forma muito natural. Para mim foi realmente uma excelente atuação e a melhor da noite, desse programa. Só, se tiver que dar um ponto menos bom, senti só que ela era muito tímida e parecia que ainda não tinha muita à vontade no palco. Mas de resto achei realmente que tem uma voz extraordinária e acho que foi uma excelente adição para a equipa da Carolina. E foi este o meu concorrente. Qual é que foi o teu, Zé? Portanto, não, é assim, é que eu tenho 3. Para mim foram os melhores. Mas volto a dizer, com uma qualidade inferior às das outras provas cegas. Em primeiro lugar, não coloquei quem tu disseste, coloquei o Coastal. Penso que é assim que se chama, foi o último concorrente da noite. O tal que a Marisa foi bloqueada pela Carolina. Que cantou La Vie en Rose. Eu vou ler porque, pronto, acho que é sempre o melhor, porque faz-me recordar aquilo que eu próprio achei. Grande atuação, que envolvência, que charme, que doce voz, que harmonias. Foi uma atuação muito pessoal e muito fofa. A grande concorrente transportou-me na sua viagem. Gostava, no entanto, que tivesse havido menos falatório dos jurados para se poder ouvir mais este momento. Porque a certa altura eles estavam com demasiados comentários e eu queria, mais lá para o fim até, eu queria focar-me só nele. Então queria que houvesse silêncio total no estúdio, porque há determinados momentos em que tu precisas disso. E não é que eu não gosto de ouvir os jurados falar, porque gosto. Portanto, eu dei 9. Eu estava muito indeciso entre 9 e 9,5, mas eu achei que o 9 era o mais adequado, porque houve uma outra coisa que eu gostava que tivesse sido melhorado. E aquilo que tu falaste na Sasha, eu falo aqui. Eu acho que ele precisa de soltar um bocadinho mais, estar um pouco mais à vontade. No entanto, não deixou de ser especial porque me transportou para aquilo que ele estava a fazer. Em segundo lugar, a Sasha, precisamente. Para mim foi assim uma surpresa. Não sei explicar, mas eu não estava propriamente à espera de ouvir aquilo que eu ouvi.
E esta é a magia também do The Voice, não é? No nosso caso, que somos espectadores, temos acesso à cara deles, à fisionomia deles, não é? Antes de eles cantarem. Os mentores, não. O que eu escrevi sobre a Sasha foi muito doce, sentido, ternurento, suave. Tem uma voz muito bonita e ter sido comparado à voz da Áurea foi um must. Arrepiei-me ao mesmo tempo que o Diogo, porque o Diogo a certa altura lá arrepiou-se e eu arrepiei ao mesmo tempo que ele. Timbre top, achei mesmo o timbre dela lindo. Só lhe peço um pouco mais de power na voz, em alguns momentos, tipo os agudos. É algo que se trabalha com o tempo. E talvez isto tenha também a ver com aquilo que estavas a falar, de presença de palco, ter mais confiança nela própria. Se tiver que apontar um terceiro candidato, eu acho que aqui vai ser uma surpresa para ti, Rita. Eu até me arrisco a dizer que não gostaste assim tanto deste concorrente. Foi o Cláudio Braga, que cantou lá para meio da noite. Virou as cadeiras da... Aliás, estes dois concorrentes que eu referi viraram as cadeiras todas. O Cláudio virou a cadeira da Marisa e do Dino, apenas, e teria virado a minha. Era assim um mais roqueiro, não era? Roqueiro, cabelo comprido, estava apanhado. Sim. Eu dei-lhe 8 pontos, e vou ler. Ótimo timbre e amei a parte em italiano. Foi um brilhante twist, a meu ver, porque ele cantou uma música rock e de repente introduziu uma parte em italiano. Arrepiante, e como eu gosto da língua e compreendo-a, foi ainda mais especial. Arrepiante em certas partes e tem personalidade a cantar. Deve ter mais calma e respirar para controlar melhor a voz. 2 cadeiras, na minha opinião, foi pouco para este concorrente. Portanto, eu tive assim um top 3 e a partir daí já foi tudo diferente, a meu ver. Estes foram aqueles que se destacaram pela positiva. Só comentando aquilo que disseste, eu também gostei do Coastel, desculpem se estou a dizer o nome errado, pronunciar o nome errado. Também gostei dele, se tivesse que fazer um top, ele ficaria no top 2. Foi também um concorrente bastante agradável. Em relação ao Cláudio Braga, achei que ele realmente tinha uma voz muito poderosa, uma presença de palco incrível, mas não me tocou assim tanto, não achei nada de especial. Portanto, terias virado? Talvez, porque ele não cantava mal, percebes? Ele realmente cantava até bastante bem. Talvez tivesse virado, sim. Muito bem. E então agora, se não temos mais a acrescentar desta categoria, avançamos para a próxima, que tem a ver com os concorrentes underrated e overrated, certo? Exatamente. Então, neste caso, toca-me a mim, e começando pelos concorrentes underrated, eu tenho um apenas. E o concorrente underrated que eu pus foi precisamente este que acabei de falar, o Cláudio Braga, até porque acabei de falar dele dizendo que 2 cadeiras, para mim, teria sido pouco. Eu acho que ele, 3, 4, teria ficado mais satisfeito, confesso. Mas compreendo que é um concorrente que não há de ser, desculpem a expressão em inglês, everyone's cup of tea. Portanto, não há de ser para o gosto de todos. De todos. Mas eu gostei mesmo muito. Acho que é algo aqui mais pessoal. Eu sou muito fã de vozes roucas, vozes masculinas roucas, então ainda melhor. E ele tinha muita personalidade a cantar. Portanto, foi uma concorrente underrated da noite. Ainda assim passou. Portanto, não foi assim uma injustiça por aí além. Mas se tiver que atribuir essa categoria a alguém, seria ele. E tu, Rita, tens algum? Sabes que eu quando penso em underrated vou mais para aqueles concorrentes que por exemplo, eu achei que eram bons, mas que não passaram. Estás a ver? Desculpa. Por alguma razão o mentor não virou. Pronto. Sim. Desculpa, e daí, mais uma vez... Não, força, já falo. Não coloquei ninguém. Portanto, todos aqueles que não passaram foi justo. Ok. Portanto, eu vou mais por aí de underrated, estás a ver? Claro que se eu achasse que, por exemplo, esse Cláudio Braga virou 2 cadeiras, pronto, está bom, estás a ver? Porque também não achei nada extraordinário para virar as 4 cadeiras. Mas 2 cadeiras está bom, pronto. Daí eu também não pus ninguém nesta categoria. Ok, deixa-me só dizer-te já agora, não é outro underrated, mas foi a primeira vez que eu discordei dos jurados num concorrente que não passou. Portanto, eu teria passado essa concorrente, não tanto pela prova cega dela, mas pelo potencial que eu veria ela ter numa fase seguinte, que foi logo a primeira da noite, a Ana Luísa Almeida. Ela cantou assim um registro meio Broadway, musical, que é algo com o qual eu não me identifico muito, mas eu senti que ela tinha power na voz e a prova cega só não correu bem. E se eu fosse mentor, teria-lhe dado uma oportunidade, porque às vezes há provas que não correm tão bem, mas tu já vês ali que o concorrente tem qualquer coisa e que deves clicar no botão. Portanto, mas pronto, não incluo na categoria de underrated, mas falaste nessa questão e fiz questão de o dizer. Depois, avançando para os concorrentes overrated, eu tenho 2 e eu acho que é aqui que a polémica vai começar, porque
Pronto, eu vou inverter a ordem, em vez de dizer a concorrente que eu para mim acho que foi o mais overrated, vou começar pelo segundo, porque o primeiro é muito polémico, eu sinto. Então, o segundo concorrente que para mim foi overrated, portanto, alguém mais do que ele, foi o Miguel Bandeirinha. O Miguel Bandeirinha virou 3 cadeiras, só não virou a cadeira da Marisa. E eu, lá está, lendo o que eu escrevi, que acho que é mais fácil para me explicar, eu da prova cega dele referi. Não foi mau, mas aquilo que os jurados se queixaram da candidata anterior, em parte com razão, que foi a tal da Broadway, eu senti aqui falta de emoção. Dá umas voltinhas interessantes com a voz e vê-se a sua experiência no fado, mas não me tocou. Portanto, eu dei 6 pontos, não é essa uma pontuação péssima, mas honestamente 3 cadeiras achei demasiado. Portanto, não me identifiquei e acho que é um registro que vemos muitas vezes no The Voice. E aliás, eles disseram que este foi dos melhores fadistas, acho que foi o Diogo Pissarra que disse, que já passou por ali no The Voice, ou pelo menos esta edição. Olha, honestamente, acho que já tivemos fadistas muito melhores, até mesmo em provas cegas. E acho que, para mim, este Miguel Bandeirinha, por aquilo que ele apresentou na prova cega, não é um deles. E, em primeiro lugar, falando então daquele que eu considerei o mais overrated, e isto vai ser muito polémico, eu tenho essa noção. Estou curiosa. Foi o Vicente Augusto. O Vicente Augusto que cantou em quinto lugar, cantou Isn't She Lovely, do Stevie Wonder. Já agora o concorrente anterior isso é muito polémico, sim. Chamado Meu Corpo, sim. Então, este Vicente Augusto, eu vou ler porque vocês vão perceber. Eu escrevi, isto vai ser muito controverso. Ele teve bons momentos aqui e ali, sim, mas não senti que tivesse sido nada de especial. Pessoalmente não é um registro que me agrade. Senti tudo forçado e irritante, sobretudo na segunda vez que cantou. 4 cadeiras, really, foi too much. Serei o único? Perguntei eu. Eu dei 5,5. Eu de facto não senti... Eu acho que... como dizer? Eu acho que os jurados sentiram do género... Era isto que eu estava a precisar, acho que até foi a Marisa que disse. Ok, era um concorrente animado, que puxou moral de toda a gente. Eu não considero que ele tenha uma má voz, mas acho que o registro dele não é um registro que me agrada minimamente. Achei-o irritante, volto a repetir, repito o que disse há pouco, e portanto eu fiquei a achar, bom, o público todo ao rubro, virou as cadeiras todas, não teria virado a minha certamente. Será que eu sou a única pessoa que realmente não terei gostado disto? Se calhar sim, mas sou fiel àquilo que eu achei. E portanto, para mim, este terá sido dos concorrentes mais overrated da edição. Por de facto ter dado 5,5, ele ter virado as 4 cadeiras, não entendi. Foi isto. Ok, por onde é que eu começo? Estávamos até a concordar com quase tudo, mas aqui vai começar a discórdia. Porque primeiro estou chocada com o teu overrated. Até porque para mim o Vicente Augusto foi até, sei lá, está para aí no top 4, 5 de melhores da noite. Eu gostei bastante. Mas em termos de overrated, eu também... Eu tenho aqui um que foi mesmo para mim overrated, mas tenho aqui um outro entre parênteses. Mas vou começar pelo aquele que eu achei mesmo overrated, na minha opinião, que foi o Jorge Cruz. Como é que eu achei que tu ia? Como é que eu soube que fiz falar dele? Que foi para a Marisa. Então... ele cantou uma música do Luís Trigacheiro e na altura a Marisa toda emocionada, pronto, eu percebo, não é? Claro, foi o concorrente um dos concorrentes com quem ela ganhou. Mas em relação à performance do Jorge Cruz, a mim não me passou quase nada em termos emocionais. Tinha bons graves em termos de voz, mas faltou-lhe mais intensidade a cantar. Eles começaram a compará-lo com o Luís Trigacheiro, tipo, nada a ver, porque o Luís Trigacheiro acho que está num nível mais superior. Eu nem gosto muito deste género musical, mas eu acho que o Luís Trigacheiro cantava muito bem. E eles começaram todos maravilhados, que ele cantava super bem, viraram 4 cadeiras, blá blá blá, olha... A começar a compará-lo com o Luís Trigacheiro, nada a ver, não percebi. E portanto, para mim, este concorrente é, sem dúvida, o mais overrated da noite. E o outro que pus entre parênteses, que também se encaixa um bocadinho nesta categoria, foi a Beatriz Santos, que foi para a equipa da Carolina. Que foi uma concorrente que... Eu gostei mais da performance dela em termos interpretativos do que propriamente da voz. Portanto, não é que tenha sido desagradável a performance, mas sinceramente eu não teria, por exemplo, virado a cadeira. E eles viraram também todos, e todos maravilhados e não sei o quê. E acho que foi too much para mim. Mas sem dúvida que ganhando esta categoria era o Jorge Cruz. E pronto, okay. Não sei se concordas alguma coisa comigo ou não. Sim, posso comentar os dois muito brevemente. É curioso porque o Jorge Cruz foi o primeiro concorrente que me aconteceu de
eu não virava a cadeira, portanto, eu estava contigo nesta, mas eu dei uma pontuação boa. Isto não costuma acontecer, porque geralmente quando tu não viras a cadeira não gostas. E eu atribuí uma pontuação de 7,5, portanto não é mau. Eu vou ler o que eu escrevi para perceberes que eu meio que concordo contigo. Isto é extremamente raro de acontecer, o facto de eu ter carregado. Escrevi eu. De eu não ter carregado, aliás, dar uma boa pontuação. O rapaz cantou muito bem e com uma bela voz, suficientemente controlada e bonita. Mas teve dois problemas principais. Um, muito colado ao próprio Luís Trigacheiro, o que me fez confusão. Dois, não me ter tocado, muito devido ao primeiro motivo. Estive até à última para carregar, mas já optei por não fazer. Vá, se eu obviamente pudesse e tivesse algum poder nisso. Portanto, eu entendo o que tu dizes. Discordo, porque... Discordo e não discordo. Imagina, eu acho que a Marisa se deixou levar pela emoção. Também do concorrente, ter ganho, ser da equipa dela. Acho que ele tentou... lá está, eu estava a ouvir a música e a certa altura eu senti que ele tinha uma voz muito parecida à do Luís Trigacheiro. Nesse campo eu discordo de ti. Só que ele não tinha a força do Luís Trigacheiro nem a emoção que ele apresenta na voz. Então não me puxou ao ponto de eu dizer carregue no botão. Mas compreendo o facto de ele ter virado cadeiras. 4 se calhar foi um pouco exagerado, mas não o suficiente para eu pôr na categoria do overrated. Em relação à Beatriz Santos, tenho-te a perguntar porque eu agora estou na dúvida. Eu tenho aqui apontado que só a Carolina é que virou a cadeira. É verdade? Eu acho que não. Então eu aqui não tenho a certeza. Devo-me ter desligado um pouco e não apontei. Se calhar até virou as 4. É algo que depois vamos colocar essa informação por baixo para quem nos vê no Sim, mas tenho no quase YouTube. certeza que não virou só a Carolina. Pois, eu estou a achar estranho ter só a Carolina aqui apontada. Ela deve ter virado mais e eu não apontei. Sim. Então, relativamente ao comentário sobre a Beatriz, eu escrevi... Vê-la estava-me a irritar, foi um bocadinho mean. Tive de fechar os olhos para sentir o que ela estava a fazer. Demorou, mas chegou lá e cativou-me. Mas tenho que deixar os exageros faciais de lado. Eu dei 7 pontos. Imagina, ela foi uma concorrente que foi mediana para mim. E tu falaste em ser overrated. Eu acho que te entendo porque, para mim, não foi uma performance nada de extraordinário, embora ela tenha uma doçura na voz peculiar. E ela cantou a música do Festival da Canção, portanto já me chegou ao coração por esse ponto de vista, mas por exemplo a Milhanas, que é a intérprete deste tema, para mim fez um trabalho muito superior ao desta Beatriz, portanto foi mediano, mas acho que te consigo entender, sim, Rita. Ok, resumindo, acho que só eu é que não te consigo entender em relação ao Vicente consegue. Augusto. Eu acho Pois, que se calhar consegue, acho que estás sozinho nesta. Sim, e depois eu estava a ouvi-la a segunda vez e pensei, isto para mim piorou, portanto realmente não... Para o considerarem que isso é um vencedor do programa, pensei, gente, por favor, tipo, menos. Ele pode-me vir a surpreender nas próximas fases, mas foi o que eu achei agora. Pode ser que mudes de opinião, sim. Pode ser que sim. Rita, relativamente ao mentor vencedor da noite, o que tens a dizer? Eu acho que aqui vamos discordar, de acordo com aquilo que tu falaste dos concorrentes, mas pronto, tem sido até alternado, primeiro dei ao Diogo, depois à Marisa, hoje vou dar a um diferente. Para mim o júri vencedor foi o Dino, na minha opinião. Porquê? Ficou com o último concorrente, o Coastel, que acho que foi uma excelente adição para a equipa dele, e ganhou este concorrente aos 4 jurados. Pronto, foi bom para o Dino. E depois também escolhi o Dino porque ele ficou com o Vicente Augusto, que foi também um concorrente que eu gostei bastante, foi também uma boa adição. E Miguel Bandeirinha, pronto, não achei nada de especial, que foi o fadista, mas mais por estes dois concorrentes, Vicente Augusto e o Coastel, que realmente tornou a equipa do Dino um bocadinho mais forte. Era se calhar uma das piores equipas em termos de concorrentes, não quero estar aqui a ser má, mas acho que sim. Mas acho que o Dino, neste programa, reforçou muito bem a sua equipa. Portanto, para mim foi o vencedor. Para ti, vais discordar, de certeza. Olha, eu estou um pouco confuso, porque o meu top 3 foram para equipas diferentes. Um deles foi para a equipa da Carolina, o outro para a equipa da Marisa e o outro para a equipa do Dino. Portanto, eu não posso decidir com base nisso. Está-me a dar muita vontade de escolher a equipa do Dino, porque para mim ele conseguiu a melhor voz da noite, que foi o Coastal, a quem eu dei 9 pontos. Por outro lado, o Dino também tem 2 concorrentes que para mim estão na minha lista dos overrated, ironicamente, o Miguel Bandeirinha e o Vicente Augusto. Então é um bocado um pau de 2 bicos aqui, mas mesmo assim eu acho que atribuo ao Dino, por causa de ele ter conseguido o Coastal, que eu acho que é um concorrente que vai chegar muito longe na competição, e não tanto pelos outros 2. Portanto, eu concordo contigo, mas por motivos diferentes.
Ok, estamos... Acho que só no Overrated é que discordamos, portanto, está a ser um bom episódio para os dois. Ok. Vamos só terminar estas rubricas e vamos pontuar de 0 a 10 aquilo que achamos deste terceiro episódio. E dando assim uma conclusão e para tentar justificar a minha pontuação, pronto, e aquilo que já dissemos inicialmente foi dos 3 programas o pior, em termos de qualidade. Quero reforçar que, em termos de dinâmicas entre os jurados, está a melhorar cada vez mais, estou a gostar cada vez mais de interação entre os 4 mentores. Sente-se que já estão mais à vontade os 4, gosto bastante disso, mas pelo facto de nenhum concorrente, de eu dizer uau, fascinante, e deste ter sido o pior dos episódios, até agora eu vou classificar, por ter dito há bocado suficiente mais, vou dar 6 pontos ao episódio de domingo. Qual é que é a tua pontuação, Zé? Olha, eu estava aqui a ver se as minhas fórmulas estavam certas, porque eu achava que eu tinha feito um copy-paste errado, mas não. A minha média deu exatamente igualzinha, não só os primeiros 2 números, mas todos, à média da ronda de provas cegas anterior. E não concordo, porque eu acho que esta foi pior. Eu dei 6, portanto a média deu 6.6. Portanto, eu daria como tu à volta de um 6, 6,5, não mais, porque acho que foi efetivamente, como já referimos, a ronda de provas cegas mais débil. Sim. Concordo. Ok. Sim. Pronto, o facto de se calhar da tua média ter dado 6.6, porque tu deste aí um 9 e pronto. Sim, depois mas fazendo também... aí as tuas médias. Pois, lá está. Mas também dei um 4,5, por exemplo, posso dizer. Ok. Que foi à Tessa Covillier. Não gostei, simplesmente. E depois houve outros que dei pouco mais de 5. Portanto, lá está. Foi por isso que eu achei que esta noite foi a pior. Mas é o que é. E concordo em relação ao facto dos mentores estarem mais à vontade, efetivamente. Sim. E é bom de ver. Também, se fores bem a analisar cada uma das personalidades, nenhum deles é tímido, não é? Eu acho que só talvez o Dino possa ser talvez pouco mais... Talvez o Dino. Sim, é pouco verdade. mais recatado. E pronto, eu acho que é isso, pessoal, para este terceiro episódio. Vamos terminar então, Zé, este episódio. Sim, e já abordámos muito assunto. Também de realçar que criámos uma rúbrica nova, da Voice Spy, que à partida irá voltar. Já agora, apesar de ser no final do podcast, convém dizer o Spy, porque lá está, tanto eu como a Rita somos os espiãs ali, não é? Tentar ver o que é que cada pessoa diz e pegar por isto ou por aquilo, porque há sempre material muito bom. Não fosse este do Voice com tanta história, não só dos concorrentes, mas também dos mentores, familiares, apresentadores, todos. Bom, esperemos que tenham gostado, que já sabem, partilhem com os vossos amigos, ponham um like no vídeo se for no caso do YouTube, subscrevam o nosso canal, do A Voice, estamos cá todas as semanas com um novo podcast e muito obrigado por terem estado desse lado, esperemos que tenham gostado, sugestões já sabem, são sempre bem-vindas, portanto, encontramos no YouTube ou no Spotify, há para todos os gostos. Obrigado Rita também por ter estado desse lado. Tá, obrigado, é sempre Zé. Bom. Vamos subscrevam, nosso... fiquem atentos ao podcast. Obrigado, pessoal. Exatamente. Então vá. Já sabem, até à próxima semana. Até à próxima semana para mais um. Exato. Já está. Para mais um Dual Voice com vocês, voices desse lado. Obrigado e até para a semana. Tchau, pessoal. Até para a semana. Tchau, até para a semana.